Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo aí a mais uma Prosa com Bertaglia. As nossas prosas estão sendo fantásticas, trazendo pessoas inclinadas a compartilharem as suas experiências de vida e os seus conhecimentos. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante. Por que considerar o período sabático como opção? O que é um período sabático e por que as pessoas muitas vezes resolvem adotá-lo? A nossa jornada pela vida e os eventos que enfrentamos podem apresentar momentos frustrantes, estressantes ou mesmo com necessidades de uma parada para tomar um ar, para aliviar. Uma parada para uma importante decisão. Tais momentos em nossa jornada demandam resiliência, determinação, planejamento, foco e muito amor. Mas muitas vezes precisamos de outra coisa para nos mantermos saudáveis. É o descanso. E surgiu há tempos o conceito do período sabático. A palavra vem do termo judaico Shabbat, que significa repousar, descansar, dar um tempo. Nos círculos acadêmicos, professores tiram licenças. Na medicina é comum, devido ao trabalho estressante, que cirurgiões também tirem o seu descanso. No mundo corporativo, não é diferente. Um ano sabático é um longo período que inclui descanso, reflexão, rejuvenescimento e preparação. 99% de nós não pode, logicamente, tirar um ano de folga, mas isso não significa que não devemos reservar um período maior de tempo para que possamos recuperar e recarregar as nossas energias. E para isso, eu vou chamar aqui para a Prosa com Bertaglia, para nós aprofundarmos um pouco nesse tema, o meu amigo Afonso Nina. Grande Afonso Nina, que honra, que orgulho tê-lo aqui participando da Prosa com Bertaglia. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Bertaglia. Realmente a honra é minha de estar aqui presente, poder bater esse papo, essa prosa com você e poder trocar um pouco de ideias, de experiências, né? E, enfim, a gente escutar também um pouco o que eu tenho para passar e, ao mesmo tempo, também aprender aqui com esse bate-papo. Você tem, com certeza, também coisas para passar para mim nessa prosa aqui. Que legal, Afonso. Afonso, você trouxe aqui um tema fantástico, meu amigo, um tema que nós não trouxemos aqui para a Prosa com Bertaglia ainda, não falamos desse ano sabático. Gostaria que você já mergulhasse aí, já contextualizasse um pouco aí, Afonso, esse tema. Vamos lá? Tá certo. Primeiro, rapidamente aqui falar da experiência que eu tive com o assunto, e depois a gente vai poder entrar mais a fundo e daí dar um pouquinho de contextualização, né? Eu tive duas oportunidades na minha vida de tirar um período sabático, né? A primeira foi em 2009 para 2010, mais ou menos um ano, e a segunda foi um período menor que um ano, foi durante o ano de 2017, foi em torno de 7 a 8 meses. Foram dois exemplos distintos, né, de motivações distintas e formatos distintos, vamos dizer assim, do que foram esses dois períodos sabáticos. A gente vai poder entrar um pouco mais a fundo, mas foram momentos em que eu, na minha carreira de executivo corporativo, né, eu sempre trabalhei grande parte da minha carreira em multinacionais, tanto com muita ênfase no setor de tecnologia e também no setor financeiro. Mas foi dentro do contexto dessa carreira profissional que eu tive esses dois momentos aí. Então, quando a gente fala de sabático, na verdade, eu acho que primeiro, eu não sou um teórico do assunto, e sim um prático, ou seja, eu acho que eu tenho aqui muito mais o que falar do ponto de vista do que foi a minha experiência, mas acho que o contexto mais amplo é realmente o contexto da parada, que, como você falou, né, muita gente fala do ano sabático, mas, na verdade, não precisa ser um ano, e as paradas podem ser tão curtas quanto paradas ao longo do dia, quando a gente precisa dar uma parada para respirar durante a nossa jornada diária, né, as nossas paradas de férias, que a gente sempre tem, e podem ser paradas também
às vezes numa troca de emprego, quando você está saindo de uma empresa, indo para outra, você dá uma parada também antes de começar no novo período, na nova empresa, e, finalmente, aí sim, algumas paradas mais longas, né, que podem ter diferentes propósitos aí para acontecer. Eu sempre digo que a gente precisa saber preencher a nossa vida com essas paradas estratégicas. De novo, podem ser paradas de, às vezes, alguns minutos ao longo do dia, até paradas longas como um ano sabático, né? Então, esse é o contexto mais amplo e elas têm os seus objetivos de modo geral, né? Que bacana. Afonso, esse é um tema tão interessante que ele foi motivo de um filme. Eu me recordo que houve um filme com a Julia Roberts, em 2010, se não me falha a memória aqui, e o filme ele se chamava Comer, Rezar e Amar. É muito bacana, que contava a história de uma escritora. A escritora, se não me falha a memória, era Elizabeth Gilbert, né? E narra um pouco dela. Mas, meu amigo, vamos entrar nesse contexto aí, da sua, né? Perambulação, vamos dizer assim, né? Eu gosto da palavra perambulando, né? Principalmente nesse contexto do sabático aí. O que você teria para nos contar da sua experiência, Afonso? Então, vamos lá, falando, eu vou contar um pouquinho da história dos casos, né? E aí acho que isso vai exemplificar bem o que eu falei inicialmente. O primeiro caso foi o seguinte: eu, como eu disse, eu era um executivo de multinacional, uma vida bastante corrida e atarefada, né? Mas bastante contente com o que eu fazia, né? Na minha carreira. Quando, no início de 2008, eu fui diagnosticado com câncer. Para fazer a história mais curta, né, graças a Deus correu tudo bem. Eu tive que fazer uma cirurgia, depois tive que fazer uma quimioterapia. Foi um processo que durou aí em cerca de 3 a 4 meses, né, e tudo correu bem. Depois o acompanhamento que eu tive que fazer ao longo dos mais ou menos 5 anos seguintes também, tudo em ordem. Mas aquele momento, obviamente, foi uma bela de uma chacoalhada. Eu tinha então 41 anos, né, e obviamente você passa por um susto, vamos dizer assim, bastante grande, né? E durante aquele período eu refleti um pouco, coisas que na verdade já vinham, né? Eu acho que não houve uma coisa nova assim, mas eu já tinha dentro da cabeça algumas vontades de fazer certas coisas que demandam mais tempo, né? Quando a gente tira férias, no máximo a gente consegue 30 dias, e olha lá, eu particularmente nunca consegui tirar férias de 30 dias na minha carreira, sempre foram férias menores, porque era impossível sair por 30 dias, mas você tem algumas coisas que eu particularmente tinha vontade de fazer, que me tomariam mais tempo do que isso, né? E eu dou um exemplo concreto. Quando eu era adolescente, eu li um livro, eu velejo, agora parei um pouco, mas eu velejava, né, desde da minha juventude, depois até nessa época, né, eu também velejava como amador, né, nada profissional, mas era uma das minhas paixões, a vela era uma das minhas paixões. Eu tinha lido um livro ainda na adolescência, que era um livro sobre uma pessoa que saiu do Rio Grande do Sul e velejou toda a costa brasileira, né, e passou aí um período fazendo essa viagem. O livro descreve tudo isso, e aquilo foi uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, aquela vontade de um dia vou fazer isso, né? E, obviamente, não é uma coisa que você faz em 2, 3 semanas, né, ou mesmo um mês de férias. Então, isso e outras coisas também eram coisas que eu tinha vontade de algum dia fazer. E durante esse período que eu fiquei doente, isso veio à minha cabeça, e eu comecei, então, a amadurecer e a alimentar e amadurecer de forma mais concreta a ideia de tirar um certo tempo para fazer algumas coisas que exigissem aí um pouco mais de tempo. E nesse contexto surgiu justamente, eu tenho um amigo, um amigo e uma amiga, um casal, que eu tenho um casal de filhas, que tinham já também tomado um outro rumo de vida e tinham comprado um barco, né, e tinham comprado um barco na Europa, depois velejaram de volta para o Brasil, estavam morando aqui no Brasil, em Paraty, e eles estavam com os planos de começar uma volta ao mundo, né? E ele me chamou para participar, pelo menos da perna inicial, como a gente fala em termos de vela, a primeira parte aqui, que era justamente sair do Brasil, aqui do sul do Brasil,
de Paraty e ir até o norte do Brasil com o barco, que era algo que duraria mais ou menos 2 meses. Então, fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha enfim, para tornar a história curta, esse foi um dos fatores que acabaram me animando a tomar uma decisão de voo por esse caminho. Mas, obviamente, isso foi um processo que tomou tempo entre o primeiro lampejo disso e efetivamente isso acontecer. Foi mais de um ano, né? Um ano em que, obviamente, primeiro eu tinha que cumprir meus compromissos profissionais que eu tinha, né, que eu tinha assumido, e um ano também para me preparar psicologicamente também, financeiramente, enfim, fazer uma preparação para esse episódio. Então, isso acabou acontecendo e eu fiz um ano sabático que realmente começou com essa viagem, foram os primeiros 2 meses, depois fiz outras viagens. Esse período sabático, particularmente, foi focado realmente na minha ideia de conhecer lugares novos, de viajar, ou seja, a motivação ali foi bem centrada realmente nisso. Eu tinha passado por essa situação do câncer, como eu mencionei, e eu falei, tem coisas que eu quero fazer, que eu quero conhecer e vou focar esse sabático nisso. E aí fiz, né, diversas viagens, né, tanto na época eu não estava casado, né, então eu fiz algumas viagens sozinhos, depois fiz algumas viagens com a minha namorada, que depois virou a minha esposa, e aí depois eu falo do segundo capítulo, que foi o segundo sabático aí já com ela junto. Levei meus pais também para viajar, então eu quis aproveitar isso, né? E foi realmente uma experiência bastante importante, né? E que me deu uma visão de várias, né, várias culturas, vários lugares do mundo. Isso foi, então, a gente pode falar depois do que eu tirei desse primeiro ano, mas desse primeiro sabático. No segundo sabático, a motivação já foi um pouco diferente. Eu já estava, então, casado, a gente tinha vontade de fazer algumas viagens em conjunto, que não tinha sido, né, na época, como eu falei, no primeiro sabático, isso acabou não acontecendo tanto, e eu tinha também do ponto de vista profissional, algumas coisas que eu queria fazer. Então, eu tinha tomado a decisão de sair da empresa onde eu trabalhava, isso foi um processo que ainda levou alguns meses também para eu fazer um handover, mas já com essa intenção de, ao sair dali, não me reposicionar imediatamente, e sim tomar um tempo junto com a minha esposa, para a gente viajar, estar juntos, né? E também eu fui fazer alguns cursos, né? Tanto fiz um curso aqui no Brasil, mas depois fui fazer um curso em Londres também, na London Business School, para também, enfim, dar uma reciclada em algumas áreas e também trabalhar tive um investimento que eu fiz também numa empresa lá em Londres, então também fui acompanhar isso um pouco mais de perto. Então, foi uma mescla de uma visão pessoal e também de um lado profissional de aprendizado que eu queria fazer naquele momento também. Então, foram contextos um pouco diferentes, né, que levaram a sabáticos de natureza diferentes. Eu acho que esse é um ponto interessante falar. A gente, quando fala de período sabático, existem várias motivações que as pessoas podem ter, vários formatos, vários objetivos, cada um vai ter o seu, não existe uma motivação única, não existe uma fórmula única, cada um vai fazer do seu jeito, né? E eu, no meu caso, né, falo de novo aqui, não sou teórico do sabático, mas sim o prático, né, que eu tive aí 2 momentos distintos com motivações distintas. Que maravilha, Afonso, que bacana. Antes de eu ouvir aqui um pouco mais de detalhes, de lições aprendidas durante esses sabáticos que você tirou, Afonso, eu vou fazer aqui um breakzinho, nós vamos tomar um café, uma água e vamos seguir em diante, mas eu gostaria de mencionar o seguinte, que às vezes a gente fala de período sabático como alguma coisa muito atual, mas não é, não. O primeiro sabático que se ouviu falar dentro do mundo dos negócios aconteceu com a Universidade de Harvard em 1880, porque ela queria manter no quadro dela um filósofo chamado Charles Lamnan, e o Charles ele tinha direito de descanso de 1 ano a cada 6, e esse descanso era remunerado. Então, é histórico esse negócio. Vamos fazer nosso breakzinho e a gente volta daqui a pouquinho, Okay. Afonso? Tá certo, perfeito.
Meu caro Afonso, que prosa fantástica, que experiência bacana você está trazendo aqui para a nossa comunidade, para os internautas, as pessoas que nos acompanham aqui na Prosa com Bertaglia. Eu gostaria de desbravar um pouquinho mais, tem alguns temas, Afonso, que eu queria que você trouxesse para a gente, aqui explorando na Prosa com Bertaglia, principalmente as dicas, o aprendizado. Eu vou deixar um pouquinho essas dicas e aprendizado desses dois eventos que você teve em termos de período sabático, mas eu gostaria de explorar um outro lado contigo, que é, por exemplo, no Brasil, como é que é essa prática? Porque você disse que ficou se preparando, ficou aí alguns meses se preparando para os dois sabáticos, né? O que você enxergou? Porque você deve ter conversado com várias pessoas sobre isso até chegar nesse processo e acontecer a jornada. Vamos navegar um pouco nisso, Afonso? Vamos lá, eu acho que, primeiro, de modo geral, eu vejo que não é uma prática muito disseminada, né? Não é uma prática no mundo corporativo, aqui eu acho que é onde eu consigo falar melhor. Tá? Obviamente, a gente tem outras realidades, como você mesmo mencionou, no mundo acadêmico, né? Até mesmo como você colocou também no mundo da medicina, enfim. No caso do mundo corporativo, né, e onde eu tenho a minha carreira e muito calcada em uma carreira em multinacionais, né, de diversas procedências, diversos países, mas eu não vejo isso como algo que seja muito, entre aspas, normal o corriqueiro, né? Eu conheço vários casos, sim, de pessoas que tomaram iniciativas parecidas, de novo com propósitos diferentes, com motivações diferentes a cada caso, mas eu não vejo algo que é uma prática que esteja arraigada. No meu caso, também, os dois casos que eu mencionei também foram diferentes nesse aspecto. No primeiro caso, eu não deixei a empresa, eu tomei uma licença não remunerada. No segundo caso, eu já tinha planejado sair da empresa onde eu estava, isso já era uma decisão que eu já tinha tomado independente de qualquer coisa, né? Como eu falei, fiz um processo de handover que demorou alguns meses até eu poder efetivamente me desvincular da empresa, enfim, cumprir os compromissos que eu tinha com a empresa. Então, no segundo caso, eu efetivamente, naquele momento, não estava ligado a nenhuma empresa. No primeiro caso, eu fui muito bem ouvido e recebido pelo meu chefe, então, que era o presidente da empresa no Brasil, e pelo seu chefe, que era o presidente na América Latina. Os dois foram bastante compreensivos, né, entender, né, a minha motivação, que vinha desde do ano anterior, quando eu tinha passado pelo tratamento e tudo mais. Então, eles entendiam bem o contexto, eles tinham acompanhado isso e foram bastante compreensivos, embora a empresa não pudesse, né, a gente combinou de fazer uma licença não remunerada, mas a empresa também não tinha uma garantia de que quando eu voltasse, não é que ia ter lá minha cadeira vazia ali me esperando. Eu sabia que havia um risco de, quando eu voltar, a empresa, né, simplesmente dizer, olha, infelizmente não temos aqui a posição, mesmo as pessoas ali, no caso, né, o meu chefe dele, poderiam até nem estar mais na empresa, no fim eles estavam, mas isso não podia acontecer. E mesmo quando eu fui falar com eles da primeira vez, também não sabia qual seria a reação e qual seria a reação deles, tanto pessoalmente como também, né, a reação da empresa, né, representando a empresa. Então, eu até digo que quando eu falei com o meu chefe sobre isso, aquela noite eu não dormi, né, porque foi aquela sensação de, já pulei do avião, agora o paraquedas tem que abrir, né, já está feito, é isso que vai acontecer. Eu tinha passado vários meses ali me programando para aquilo, pensando, é isso mesmo que eu vou fazer, não é? E aí, na hora que você toma a decisão, vai lá e comunica, tive a conversa com ele, sem saber realmente qual ia ser o resultado daquilo, se a empresa ia aceitar ou não, é um momento de tensão, vamos dizer assim, e eu tive uma noite mal dormida depois, pensando, puxa vida, será que eu fiz a coisa certa? Mas, enfim, o fato é que deu tudo certo. Eu agradeço muito as pessoas ali naquele momento que tiveram a compreensão, né? Como eu disse, profissionalmente naquele momento eu não cortei o vínculo com a empresa, mas tirei uma licença não remunerada. Obviamente, para isso você tem que ter um planejamento financeiro também já feito com antecedência para poder passar por esse período, né?
E o segundo caso aí foi um caso que é o que eu vejo que é mais comum acontecer no mercado, que são pessoas que se desligam da empresa, né? E aí, ao se desligarem da empresa, seja planejando previamente, ou seja, depois de um desligamento, elas tomam uma decisão: bom, agora eu não vou me reposicionar, vou tomar um tempo aqui para estudar, para passear, para viajar, para estar com a família, para estar, né, enfim, aí de novo, como eu falei, as motivações são diferentes. Esse é o caso mais comum, e eu conheço vários casos de pessoas que tomaram essa decisão, né, de ou vou me desligar da empresa para fazer isso, ou agora que eu estou desligado da empresa, seja lá por que motivo for, então vou aproveitar esse período para dar um tempo em um período sabático a partir disso. Que bacana, Afonso. E, Afonso, aí, aqui, conforme você está falando, eu estou refletindo aqui e fico curioso, né? Curioso em várias coisas, logicamente, mas principalmente em dois aspectos. O primeiro é o planejamento, né? Ou seja, a partir do momento em que você se decidiu, né? Então você começa a planejar. E o outro, basicamente, é a execução desse plano, né? Ou seja, e aí você vai ter as dicas, né? Eu acho que as pessoas, a nossa comunidade aqui, elas estão acompanhando e elas, poxa vida, mas o que o Afonso fez em termos de planejamento, né? Logicamente, conversar com pessoas, toda a parte financeira, né? Os apetrechos, os recursos necessários, principalmente você falou de velejar aí, não é um negócio tão simples, e a perspectiva de dicas. Quem quiser, por exemplo, partir, você já mencionou, por exemplo, que o Brasil, né, não tem muito essa característica de partir para esse tipo de coisa, ou seja, tá bom, vamos relaxar, vamos descansar, né? Vamos fazer um sabático. Você mesmo mencionou que não precisa ser um ano, pode ser um dia, pode ser horas, né? Quais são as dicas e o planejamento, Afonso? Tá certo. Bom, obviamente o fator principal de planejamento, antes de mais nada, é o planejamento financeiro que vai viabilizar isso, né? Seja qual for o objetivo. Acho que muitos sabáticos, por exemplo, estão ligados também à questão de estudar, à questão de uma reciclagem profissional, que também tem um custo, né? Como eu mencionei no meu segundo sabático, eu fui fazer um curso fora também, isso tinha um custo. Lá atrás, na verdade, eu tive um período também que eu nem considero um sabático, eu fui fazer um MBA no exterior, e ali também foi um período que eu parei de trabalhar para estudar, mas ali eu nem considero sabático porque o ritmo de estudos ali foi tão intenso ou mais intenso do que a vida executiva. Então, mas assim, acho que o planejamento financeiro, obviamente, é fundamental, né? E aí isso tem que estar pensado com bastante antecedência. Como eu disse, eu comecei a pensar o meu primeiro sabático mais de um ano antes de sair, né? E aí, obviamente, eu tive que pensar, okay, o que eu quero fazer, ou seja, dentro desse período, quais são a nível macro, pelo menos, tem um plano macro aqui do que eu vou fazer. Eu já sabia que o primeiro momento seriam esses mais ou menos 2 meses velejando, mas depois disso, né, e só para contar, a gente saiu de Paraty, foi até Fernando de Noronha, e passamos aí, no fim eu desembarquei em Natal, foram 2 meses nesse período, depois aí eu continuei com outras coisas também que eu já tinha planejado. Então, houve um planejamento disso também. Nesse caso, como eu ainda estava ligado à empresa, havia uma questão também do meu compromisso profissional, particularmente ali naquele momento eu estava encabeçando um projeto grande dentro da minha área, uma negociação grande com um cliente importante, que eu não podia sair antes que aquilo tivesse terminado, então eu acabei atrasando o meu sabático mais de uma vez por conta disso, porque eu não queria, em hipótese alguma, sair antes de ter terminado aquela entrega que eu tinha me comprometido a fazer, né? E no segundo caso, por exemplo, eu fui fazer esse curso, eu já cuidei desse curso também uns bons 8 meses antes de fazer o curso, né? E já tinha tomado a decisão de fazer esse curso ainda antes de eu sair da empresa onde eu estava, ou seja, houve um planejamento, eu já sabia que ia sair, já tinha tomado a decisão de sair dessa empresa, já tinha feito o acordo aí de transição de alguns meses, e aí, então, ainda antes de sair dessa empresa, eu já me inscrevi no curso que eu ia fazer com uma certa antecedência também, de modo que eu já tinha, no meu tempo ali, no meu time do cronograma do sabático, eu já tinha
um período já marcado para isso. Depois houve também outras coisas que eu fui colocando, eu fui participar de uma conferência também em Nova York, que era uma coisa importante. Então, também, assim, com isso eu fui bloqueando a agenda para alguns eventos que eu fui planejando. Então, o planejamento, pelo menos macro, de tempo do que você quer fazer, é importante também, né? E a execução como qualquer projeto, né? Você tem muita experiência, Betália, de execução de projetos e entrega de projeto. No fim, não foge muito disso. Você tem que planejar, né, com antecedência e também, ao mesmo tempo, saber se adaptar. Teve algumas coisas que eu gostaria de ter feito de um jeito e apareceram outras coisas no meio do caminho que mudaram um pouco o rumo, né, do que eu ia fazer, e isso a gente foi adaptando ao longo do caminho. No meu segundo sabático, como eu falei, foi um período bastante intenso com a minha esposa junto, então, obviamente, o planejamento foi a quatro mãos, e ela também me ajudando muito, e muita coisa, na verdade, ela direcionando também o que a gente ia buscar fazer juntos. Então, foi bem gostoso, bem interessante, e a gente ter feito isso em conjunto nesse momento. Que bacana, Afonso. Pelo que você está falando, primeiro você está falando com gosto, com prazer por aquilo que você fez, né? E a leitura que eu tiro disso tudo é que o sabático, deixa eu usar uma frase aqui, né? Sei lá, talvez ela possa ser contestada, mas ela é um período, é um tempo para crescer, né? E para olhar a nossa vida com muito mais cuidado, mais carinho, né? Logicamente que nós vamos encontrar nessa nossa jornada, nessa caminhada, alguns percalços. Você falou aí de projeto, ou seja, projeto nem sempre acontece da forma como nós estamos imaginando, mas só o fato de você ter a perspectiva de começar a jornada, de começar a caminhada, isso já é um ponto extremamente favorável. E, Afonso, o que eu gostaria de ouvir de você agora, nós estamos chegando no finalzinho da prosa, e gostaria de ouvir de você uma mensagem para aqueles que muitas vezes estão pensando em fazer e estão em dúvida. Que mensagem você daria? Que eu acho que tem duas. A primeira está ligada ao que você falou agora, que é do aprendizado, né? Você acaba aprendendo coisas que você nem imaginava que iria aprender, né? E muita gente associa o sabático, bom, se você vai fazer um curso, isso vai te dar algum ganho profissional depois, porque você fez o curso. Isso, obviamente, é verdade, né? E como eu falei, no meu segundo sabático, eu fiz isso e foram aprendizados formais, né, em cursos e conferências e tudo mais, que realmente eu carrego comigo até hoje. Mas mesmo quando você tira um sabático para vou viajar sozinho, com a família, seja o que for, tem um aprendizado que acaba aparecendo aí que não é planejado, né? O aprendizado da exposição que você tem ao mundo, né? A culturas, a situações, que são coisas que você carrega profissionalmente também. Eu posso dizer com muita segurança que a minha carreira profissional foi influenciada positivamente por esses aprendizados. Quer dizer, eu acho que não só do lado pessoal, obviamente, mas são aprendizados que você traz para a sua vida pessoal, mas também fazem com que você, quando volta ao mercado de trabalho, quando você volta a uma posição, no meu caso, né, de novo, uma posição corporativa, executiva, né, existem outros casos distintos, mas nesse caso, claramente a perspectiva, né, que eu passei a ter no meu trabalho, na forma de conduzir a relação com as pessoas e tudo mais, foi bastante influenciada por coisas que eu vivi, vi e aprendi durante esses períodos sabáticos e de uma forma que eu não imaginava antes. Então, esse aprendizado acontece. A segunda mensagem é muito simples, que sim, é possível, né? É óbvio que um sabático exige um planejamento financeiro, é óbvio, especialmente aqui no Brasil, a gente tem, né,
uma situação econômica que não dá para dizer dentro do Brasil, com todas as desigualdades que a gente tem, que um sabático é para todos. Acho que, né, foi um privilégio para mim poder ter uma situação que me permitiu fazer isso, mas, por outro lado, ninguém precisa ser rico e milionário para fazer um sabático. Só vou fazer quando eu estiver me aposentando, ou quando eu ganhar na loteria, ou quando eu tiver uma reserva muito grande. Isso não é assim, né? E como eu falei, eu conheço várias outras pessoas que também fizeram e com níveis diferentes de reservas financeiras. Então, o ponto é, em planejando tudo dá. Se eu puder parafrasear aqui o poeta. A gente, é uma questão de que sim, é possível. Eu conheço, acho que muita gente que às vezes tem um certo ceticismo, mesmo na minha cabeça, Afonso, você fez um sabático, vai fazer um sabático, e muita gente que nem considerava isso, mas que, né, até conversando comigo, ou outras pessoas que viveram situações que viram, não, é possível sim fazer, desde que você coloque um propósito, um objetivo, né, uma determinação e se planeje para isso, né, do ponto de vista pessoal, profissional, financeiro. Então, eu acho que tem muita gente que tem esse, entre aspas, esse sonho, né, e que deixa o sonho engavetado porque não, talvez falta um empurrãozinho aí para dizer, opa, é possível sim, tira o sonho da gaveta, que em planejando tudo se pode chegar lá. Que maravilha. Afonso, meu amigo, prosa fantástica, nós estamos chegando aqui ao final dela, né? Um carinho, uma gratidão enorme para você, Afonso. Um abraço virtual, né? Tudo de bom, meu amigo, e nós sabemos que aquilo que fazemos em vida ecoa pela eternidade. A infinito e além, Afonso. Ok, você também, ao infinito e além, né? Eu te agradeço aqui por me receber, é sempre bom ter essa prosa com você enfim, espero que seja bastante útil para todos que assistam essa prosa de hoje. Será, será. Gratidão, Afonso. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.